Olá! Boa tarde! Positividade em Foco ao vivo. 6:02. Hoje teve uns 2 minutinhos de atraso, mas tá tudo ótimo. Espero que estejam todos bem. Quarta-feira, dia 8 de abril. E eu ontem contei na minha agenda, no meu calendário. E hoje estou passando o meu 23º dia de quarentena. Gente, a gente às vezes não imagina que vai ser tanta coisa, né? E a gente nem sabe ainda quanto tempo mais vai demorar, né? Oi, gente, Shirley, Ana, Wilson, tudo bem com todo mundo? Boa tarde. Temos uma convidada muito fofa hoje, a Ana, minha amiga querida. Vou chamar ela aqui pra gente poder iniciar com a alto astral lá em cima e que vai conversar comigo, contar a história dela. Oi, Ana! Como você tá? Não tô vendo você. Vai se ajeitando aí. Sua câmera ainda não ligou, mas acho que tá indo. Agora Agora foi. sim! Como você tá, minha Agora entramos. amiga? Tô muito bem, e você? Como que você tá nessa quarentena aí? Tô com saudade. Tava contando Muita os saudade. dias, né? Eu Tava contando os cheguei dias aqui. pro trainer, né? Não, tava contando os dias que eu tô de quarentena já, né? Porque eu É. lembrei que na véspera de eu entrar de quarentena, a gente estava juntas, né, amiga? Aí na sua casa, né? Conversando, vindo de um treinamento lindo da turma de constelação familiar, né? Do IBC, que a gente estava de anjo juntas, contando os dias Verdade. para ir para o trainer de anjo também. E Eu aí, como que aluna, né? situação, né, minha amiga? Eu confesso que naquela segunda-feira na sua casa, eu fiquei tensa rezando para a empresa do ônibus que eu vinha de noite não cancelar a minha viagem. Pior, você quase teve que Porque, ficar por né, aqui, né? eu cheguei no Rio e pá, fecharam as fronteiras dos estados e foi realmente o último dia. E isso fazem hoje 23 dias. Caramba, né? E aí a gente Passou está muito nessa rápido. situação, a gente não sabe quando que vai melhorar. Oi, Domênico, Mari, falando com as pessoas aqui. Peraí, deixa eu falar com as pessoas. Antônio. Muito bem, já tinha falado com todo mundo antes, eu acho. Daniel, Bruna. Oi para todo mundo, Marli. Um beijo grande a todo mundo. E aí, minha amiga, eu estava comentando ontem como foi, ontem numa live que eu participei da Fabi, como foi que surgiu a ideia, né? E realmente surgiu de uma tristeza profunda minha, de ver tudo isso que está acontecendo e tal. Eu falei, não, eu preciso trazer um momento do dia, pessoas queridas, pessoas de alto astral, para a gente focar na positividade, para a gente falar abobrinha, para a gente falar coisa séria, para a gente, mas sempre com positividade. Oi, Bruna, oi, Juju. Então, hoje está você aqui comigo, essa pessoa é linda, e eu queria que você contasse a sua história. Você tem uma história muito incrível, né? Então, se apresenta, começa a contar a sua história e a gente vai conversando, vai botando para jogo aqui o que a gente sentir vontade. Isso. Bom, meu nome é Ana, eu tenho 25 anos. Faz um ano que eu conheci o IBC, onde eu conheci a Claudinha, né? Na minha turma de constelação, ela foi minha anjinha. E aí, agora, na última constelação, a gente trabalhou junto, foi muito gostoso. Eu tenho uma história porque eu sou bariátrica, já tive 150 quilos. Faz 3 anos que eu fiz a cirurgia, perdi 75 quilos, e aí mais uns quebradinhos que vai se perdendo. Hoje eu tô com 70, né? E eu fiz a bariátrica, eu também já tive um relacionamento abusivo, e logo depois da bariátrica eu tive a minha EQM, né?
que foi, Uhum. na verdade, a minha virada de chave para me levar para o IBC, Sim. né? Então, mais ou menos isso. Tá leve, amiga, tá super Leve, leve. leve, Eu queria falar super tranquila. sobre esses tsunamis, né, que acontecem na nossa vida. Eu chamo de tsunami pessoal, né? Porque todo mundo já passou por alguma coisa que foi realmente devastadora, que foi, né, enfim, que acabou com a sua vida um tempo, que te derrubou, que te deixou lá no limbo. E eu queria falar sobre isso com você, porque você tem um alto astral incrível, né? Você tem energia, É, não foi uma sempre assim, né? foi assim, pois é. E aí eu queria saber que você me falasse assim, quando que você acha que você virou isso? Como é que você lida com esses tsunamis que passaram? O que que você tem dentro de você que te faz ser essa pessoa que sorri desse jeito, que cuida dos outros, que tem esse astral lindo? Me fala um pouquinho, Ana. Bom, acho que talvez a virada de chave mesmo foi quando eu fui pro PSC no IBC, né? Talvez foi a virada de chave. Eu não tinha me encontrado ainda depois da IQM, eu demorei 8 meses para me encontrar depois da IQM, porque Sim, você se pergunta por quê, você quer saber o porquê que você sofreu aquilo, o que que você tinha que aprender com aquilo, mas você tem as respostas que estão dentro de você, mas você não quer aceitá-las, né? sim, E aí, quando eu fui pro PSC, eu obtive as respostas mais fortes, amei aquilo, e aí foi quando eu percebi que talvez ali era a minha missão. Então eu percebi que se eu não tivesse sofrido, né, a EQM como eu sofri, eu nunca teria ido para o PSC, né? Eu sim, teria continuado no ramo da administração, né, que eu fiz, e teria continuado ali, eu do adestramento, como eu trabalhava com cães, né? Então, assim, a minha virada de chave hoje, hoje eu tenho para mim, né? Que a minha virada de chave foi sim a EQM, então eu virei essa chave para mim e hoje eu agradeço ela, né? Então, acho que quando eu comecei a agradecer tudo que eu passei, porque tudo que eu passei me trouxe até aqui, as coisas foram ficando mais leves, foram ficando mais bonitas de serem vistas, né? sim. Então, acho que é isso. Assim, foi a virada de chave, mas assim, não foi uma virada de chave fácil, não é de um dia para o outro, Aham. né? É um processo, né? É um processo de autoconhecimento, né? Então, por isso que hoje eu pego muito pesado com as pessoas que eu amo, falando que autoconhecimento é importante. Pego Sim. pesado, mando para os amigos, mando tarefa, mando isso, mando aquilo, para as pessoas perceberem como é importante. Muito bom. É, porque a gente não é, né? Até as constelações a gente consegue entender por que que a gente é tão fechadinho na nossa caverna, né? Porque Sim, realmente a gente não está acostumado, não é, vamos falar, treinado, né? A falar o que está sentindo, né? A identificar as emoções, a saber o que está acontecendo com a sim, gente mesmo, né? Então a gente se fecha, a gente não chora, chorar é sinal de vergonha, de fraqueza, né? E não é isso, gente. Só que a gente aprendeu dessa maneira, né? A gente modelou dessa maneira. Então a gente vai só seguindo no ritmo, né? Uma frase que eu odeio, uma música do nosso querido Zeca Pagodinho, mas é horrível, que é Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não é assim, não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É você olhe para você, você escolha a sua vida, você lute pela sua vida e você siga o seu caminho, né? Então, com a gente certeza. realmente precisa passar, se é que a gente não fez isso ainda, né? E você com 25 anos é uma idade que está realmente em ascensão na carreira, né? Na escolha da vida e tal, né? Mas, gente, você pode mudar a qualquer momento, né? A gente é treinado para entrou no colégio e aí tem que passar no vestibular e tem que escolher a carreira e tudo muito cedo. E eu estava contando aqui ontem que eu mudei de carreira tem 6 anos, né? Esse ano eu faço, esse mês eu faço 42 anos e eu mudei com 36, né? 36, quase, isso, sou boa de matemática. Com 36 anos, né? E, nossa, com 36 anos, a gente, quando estava no vestibular, pensava, 36 é velho, né? E não é, tem tantas histórias lindas de pessoas que começaram a vida a fazer o que amavam mais tarde e por algum estalo que aconteceu, né? Por algum tsunami ou sei lá, porque realmente começaram, né?
eu falo que eu já fui casada, né? Então eu agradeço o dia em que o meu ex-marido quis sair de casa. Porque até então estava tudo normal, né? Sei lá o que é normal, mas enfim, estava dentro do que a gente vivia, estava normal. E um dia ele quis sair de casa. E eu me peguei tão de surpresa, que eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? Por que aconteceu isso? E aí eu fui fazer uma formação de autoconhecimento. E aí eu falei, caramba, tem tanta coisa dentro de mim que eu nem conhecia, sabe? Se eu tivesse Uhum. conhecido antes, eu tinha casado com meu ex-marido, né? Essas coisas que a gente se descobre e sei lá quando que cada um descobre o que é seu, né? E aí você vira a chave, né? Então, eu Sim. acho assim, que tudo que acontece na vida de cada um é para essa virada de chave acontecer, é para a gente se conhecer melhor, né? É para a gente dar aquela chacoalhada, né? Eu falo que são os Sim. estados da vida, né? Então, o que que te tira do conforto, né? Você tá distraído, aí vem alguém e faz, ei! São os estalos da vida, né? Então, eu acredito que tudo que acontece realmente vendo esse olhar positivo da evolução, né? Porque não tem mais como você voltar a ser aquela Ana que você era antes, né? Não, nem. Não tem, né? Assim, e é o que eu falo, uma coisa que eu aprendi muito também é me permitir ser vulnerável, né? Então, Sim. sim, tem dias que eu penso na minha história e eu me sinto vulnerável por ela. Eu sinto que, às vezes, pensar nela, eu fico triste, fico chateada pelas coisas que eu passei ou pelas coisas que eu me permiti passar. Então, assim, a gente ainda carrega aquela coisa, né, de talvez um pouco da culpa de ter passado por tudo aquilo, é normal, mas assim, é você se sentir vulnerável, né? E eu me permiti isso, e quando eu comecei a me permitir a ser vulnerável pela minha história, as coisas foram fluindo também, né? Porque antes eu não me permitia. Não, você tem que ser forte, você não pode ficar triste, você não pode chorar, você não pode sentir, é mentira, né? E aí, assim, talvez aquela frase que as pessoas falam, os fortes são aqueles que choram, talvez seja isso mesmo, né? Ah, eu E aí eu acho. aprendi isso, eu É. aprendi a ser vulnerável. E tem aquela Então, metáfora do museu também, né? Que você pode, assim, às vezes perdoar uma pessoa é difícil, não sei o quê, mas o que que é o perdão, né? O perdão é só você tirar a angústia de dentro de você, né? É uma palavra. Eu te perdoo. Não quer dizer de jeito nenhum que você concorda com o que fizeram com você, que você aceita o que foi feito, né? Que você vai repetir os comportamentos ruins pelo que você sofreu, mas é só um perdão, sabe? O que é do outro, o que é seu, e vamos seguir o nosso caminho. Então, quando a gente consegue perdoar um sentimento, eu falei aqui, né, que o perdão é só uma palavra, para a gente minimizar o peso do perdão, né? É óbvio que tem momentos da vida, e a câmera balançou agora, eu vou abrir um parênteses, porque o meu pudim, meu gato pudim, acabou de derrubar aqui o móvel que tem na minha frente, e aí bateu no tripé. Então, foi isso que aconteceu, não tá tendo terremoto. Aí é melhor voltando, explicar, né? é, Aí, voltando, não é para menosprezar o sentimento, é para a gente entender realmente que o que é do outro, o que é seu. E, assim, você não controla o que o outro faz, mas você pode sim controlar a maneira como você vai reagir ao que foi feito com você, né? Então, quando a gente tem essa virada de chave, esse estalo, eu acho que a gente encara a gente melhor, né? Encara nossos dias melhores, né? E consegue enxergar pequenas coisas que não via antes, né? Não sei, uma percepção que eu tenho, né? A questão do perdão, para mim, é muito importante. Eu realmente é, faço o ponopono quando preciso, né? Que é realmente o mantra do perdão, libera um monte de coisa que tem, que tinha, enfim, porque a gente tem muita coisa que está guardada ainda que a gente nem sabe a origem, né? Ah, Então, sim. Vem de criança, né? Vem de lá de trás, né? exatamente. Então, eu É. acho que é fundamental ter esse olhar e entender tudo o que aconteceu. Olha, minha mãe entrou. Mãe, tá atrasada hoje, mãe. Que absurdo, sabe? Começa às 6 horas, mãe. Gente, minha mãe é uma linda. Mãe, um beijo, te amo, viu? É, Ela tá todos os dias aqui. Ela chega na hora que ela tem que chegar, claro.
E ela, depois que acaba, Ana, ela manda uma mensagem para mim no WhatsApp me dizendo o que ela achou, as percepções, e falando do convidado, e não sei o que e tal. Ela tá adorando. Ó, fofa. Mas aí, o que que você faz hoje? Você ainda está com a parte dos cães, do adestramento? Conta um pouquinho do que essas transformações te levaram a fazer o que hoje, Ana? Então, na verdade, até 6 meses atrás eu estava com a Educapet aberta, que era a minha empresa, e Aham, aí eu resolvi focar no IBC, né? sim. Então, foquei no IBC como anjo, como voluntária. Eu fui para servir, sentir o que, que era aquilo e ter certeza que era aquilo que eu queria. Né? Então, hoje sim, eu estou no IBC como staff Aham, e agora também estou com um projeto com a Bruna, né? E a gente está postando as coisas no Instagram, tentando ajudar as pessoas nessa quarentena, né? sim. Mostrando o nosso trabalho. Né? Então, assim, a gente está dando várias dicas. Ontem mesmo eu falei de uma coisa bem legal, que é a conexão com a criança interior. Eu tive vários feedbacks, eu passei um exercício para o pessoal que me segue e foi bem legal, assim, eu tive vários feedbacks muito bonitos. O pessoal se conectando com a criança interior. Se conectar com a criança interior nada mais é do que se conectar, né, com você mesmo, né? E foi bem bonito. Então, assim, Ó, eu a e a Bruna Bruna, a tá gente tá na. aí, ó. Oi, A Bruna. Bruna tá aí, você acha? Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Tenho acompanhado. Show de É, bola. Continuem, é. meninas. E agora se mostrando, né, as Master Coach aí, porque acho que no começo a gente fica meio inseguro quando a gente começa a aprender, né? E é outra coisa que a gente aprendeu a lidar também, nós duas, com a insegurança, juntas, para conseguir levar, né, o que a gente aprendeu. Porque a gente aprendeu, né? Sim, é a questão Então, da autoconfiança, né, amiga? sim, com certeza. E aí acho que eu brinco com ela, na verdade, né? Eu agradeço essa quarentena, porque se não tivesse essa quarentena, talvez eu estaria tão focada lá no IBC como staff que eu não teria tempo de me dedicar como eu estou me dedicando a esse projeto com ela. Comecei a escrever umas paginazinhas de um livro da minha autobiografia, Olha que né? legal. Vai contar essa história? Vou contar minha história, vou tentar. Agora tem 25 páginas ainda, mas eu vou voltar nele e vou arrumar, né? Então a gente está com vários projetos. Um dos projetos que a gente pensa muito é mais pro final do ano montar uma imersão. Então assim a gente está começando a caminhar nesse projeto mesmo com as nossas histórias, né? Então levar nossas histórias para as pessoas para ajudá-las. Muito bom. Caminhando o caminho, né? Eu também. Sim, Se não tivesse a quarentena, eu não tava fazendo live, né? Eu sempre gravei vídeo e esse ano eu não tinha gravado vídeo nenhum ainda, sabe? E aí, quando eu me vi naquela situação da tristeza, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E tem que ser falado, porque eu sou comunicadora, e tem que ser visual, porque eu gosto de estar na câmera, né? E eu pensei, conheço tanta gente bacana, tanta gente com esse olhar positivo, né? Por que não fazer uma live todo dia e trazer pessoas e a gente trocar ideias, né? E falar das oportunidades que a gente está conseguindo criar com esse nosso momento realmente inusitado, né? sim. Eu ontem participei de uma live antes da minha, com a Fabi, falando da psicologia positiva e tal, e eu tenho uma preocupação que é muito importante a gente falar, né? Porque tudo que a gente está vivendo hoje vai realmente passar de geração em geração, né? A gente está vivenciando essa pandemia, a gente está vivenciando o medo, a gente está vivenciando uma série de emoções que esse é o momento para a gente se dar conta e olhar de fora para nossa caixinha, porque a próxima geração que vier realmente gerada dessa geração atual vai receber as influências do que a gente está vivendo hoje, né? No medo, no pânico, na depressão, nas histórias, né? Às vezes a gente pode até criar uma geração de pessoas com toque, né? De se limpar o tempo todo, né? O que que a gente vai ensinar para quem vem depois do que a gente vivenciou hoje, né? E que a gente sabe que acontece mesmo, né? Que são os padrões mentais e comportamentais, os hábitos, os valores, as crenças.
as emoções, né? As falas que a gente vai falar com as pessoas, né? Então, o que que a gente está olhando nesse momento e pensando no nosso diálogo interior e, na verdade, absorvendo e que a gente vai passar adiante sem nem perceber que vai passar, né? Como é que já estão as crianças com isso, né? Então, eu acho que esse olhar positivo para o momento é fundamental para a gente poder enxergar essa como uma possibilidade de uma nova humanidade, de uma humanidade de seres empáticos, né? De uma humanidade com pessoas que vão se preocupar com o todo, né? Que a gente possa absorver o que é bom para se preocupar com o todo e com o nosso planeta, né? Então, a gente, como consteladora familiar, sabe que as próximas gerações vão ter questões que vão ter origem de influência nesse período, né, de emoções ruins, porque é normal sentir medo, né, Ana? É normal sentir as questões todas, né? Você estava falando aí da sua EQM e tal, e que incrível você ter encontrado o IBC e ter conhecido o Zé, que teve essa história da EQM também, né? Para você poder, de repente, se perceber junto, né? Daquela pessoa, se aproximar e poder se soltar e virar a sua chave, né? Então, às vezes a gente fica só focado no ruim, né? E não percebe coisas boas. Gente, meu pai também tá aqui hoje. Olha meu bigodudo favorito aí. Oi, Jaque. Quem mais tá aqui que entrou? Peraí. Gente, eu tenho que passar a vir de óculos. João, Gabriel, tudo bom? Um beijo em todo mundo. O que que você tem mais para contar pra gente, amiga? Fala aí bastante. Como é que tá a sua vida hoje? Você tem contato com seus pais? Tem aquele dia a gente até, né? A gente saiu do curso, a gente comeu, a gente voltou para casa, tomou banho, se arrumou e ia dançar. A gente estava tão focada dentro do curso por 7 dias e tão ausente dessa pandemia, né, do início da pandemia, né, que a gente pensou, vamos dançar hoje para a gente, né, dar uma animada e tal. E a gente saiu para dançar, estava tudo fechado. E eu acho que nesse dia é que a gente teve o estalo do que estava acontecendo, né? Foi, eu também, assim, eu não vou mentir que eu demorei um tempo pra cair a ficha que tava acontecendo isso. Demorei uns dias pra entender que a gente realmente estava em quarentena. Porque foi o que você falou, a gente vive outro mundo ali dentro do curso, né? Então, assim, eu demorei uns 4 dias, assim, pra me tocar que as coisas estavam acontecendo. Quando os cursos começaram a ser cancelados, tanto que eu fiquei aquela semana em São Paulo, porque eu ia pro business, né? Aquela É, semana. E aí, tipo, quando me ligaram do IBC falando assim, olha, foi cancelado, não vai ter mais, eu falei, meu Deus. Né? Aí eu comecei a perceber é real, né? que, que era real, né? Então, assim, quando eu percebi que era real, foi um baque, né? Foi um baque, assim, um pouco grande. Eu demorei um tempo para respirar e falar assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque eu já estava contando com várias coisas, com trabalhar, eu já ia tipo do BEC, eu ia pro PSC, do PSC eu já ia para outros cursos, eu ia emendar como anjo várias coisas e foi cancelado tudo, né? E então eu demorei um tempinho para me tocar. Eu acho que foi uma semana mais ou menos para dar o estalo e começar o projeto com a Bruna. E aí foi quando eu voltei a respirar, porque na Sim. verdade eu estava sem respirar, estava sem me tocar do que tinha acontecido. E aí quando começou o projeto, aí eu comecei a olhar essa pandemia de outra forma. É, é. Eu tava olhando meio assim, como você falou, com medo, sem saber o que ia acontecer, e muito ansiosa, tava muito ansiosa. Não que né, a gente não fique, é normal ficar um pouco ainda, né? Mas assim, tava muito ansiosa, sem saber o que eu ia fazer, eu não ia, falei, meu Deus, eu vou ficar 24 horas deitada, dormindo, não vou aguentar, né? E aí foi uma semaninha assim pra mim me tocar, então assim, porque a gente tava em outro mundo realmente, né? Sim. Então, quando eu comecei a ver as coisas fechadas, eu indo no mercado, tendo faixa vermelha no chão, né? Eu falei, meu Deus, né? Que é isso? Aí foi quando eu comecei a me tocar que realmente a gente estava vivendo uma quarentena, né? É. Eu, naquela segunda-feira que eu acordei aí, eu
fiquei várias vezes no dia, né, olhando no celular para ver se iam ou não cancelar minha viagem de ônibus, né? E aí eu super comemorei quando, né, comigo mesmo, quando eu recebi a mensagem que estava confirmado. Mas eu ficava pensando assim, cara, mas estava tudo tão fechado ontem que talvez ainda possa ser cancelado, mas não sei, e agora e tal. Então até eu chegar lá, quando eu cheguei lá, eu vi o meu ônibus, e aí eu falei com o motorista, e ele falou: É, não, vou abrir tal hora. Eu falei: Graças a Deus. É, E aí eu perguntei: O ônibus está lotado? Ele falou: Não, não está lotado, tá metade da capacidade. Aí eu falei: Melhor ainda, né? E é, aí cheguei no Rio, cheguei em casa, e eu falei: Bora pro isolamento. E eu tô desde na véspera, do dia que eu cheguei aqui, que foi dia 17 de março, né? Foi dia 17 de março. Isolada, ontem eu contei, são 23 dias, né? Dentro de casa. E aquela coisa, né? Eu acho que eu saí 2 vezes para ir no mercadinho aqui na frente e voltei, sabe? E antes de sair pro mercadinho, eu liguei no mercadinho e perguntei: Tá funcionando? Tá. Tem gente? Não, tô indo aí agora, deixa ninguém entrar. Brincando, sabe? Mas aham, é real, né? É é real. Eu real. vejo aqui da minha janela, tem muitos vizinhos aqui que continuam passeando com seus cachorros, que continuam fazendo esporte, então caminhando e correndo e tal. E é isso, tem circulação na rua. É mínima, 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 mas ainda tem. É. Então, é Acho que aquela coisa. Mogi ainda, porque agora eu tô em Mogi, né? Porque como fechou tudo em São Paulo, eu vim pra casa dos meus pais, em Mogi das Cruzes, e tô aqui com eles Sim, até pra ajudar eles no que eles precisam, né? Então, Mogi ainda a gente vê bastante circulação, sim. Igual você falou, o pessoal que leva o cachorro pra passear, você vai no mercado, tá sempre cheio, é farmácia. Aqui em Mogi, assim, como parece que teve um caso só, então o pessoal ainda tá mais tranquilo. Mas sim, esses dias eu fui pra São Paulo e São Paulo tava bem vazio, né? Porque eu tenho que até ir pra lá de vez em quando pra ver a casa, porque a casa tá fechada lá. Em São Paulo sim. é complicado ficar tudo fechado. Então São Paulo tá bem vazio, né? Mas assim, as pessoas estão começando a cansar já da quarentena, né? A verdade é essa. É verdade. Eu já vi em alguns grupos, alguns amigos falando assim: eu acho que hoje vou na rua. E aí tem aquele medo, tem aquela questão de ser julgado e fala, mas é porque eu tenho que. E aí dá o argumento, né, para não se culpar e poder ir e tal. E eu entendo, assim, né, me coloco no lugar do outro, realmente é muito difícil. E quem não gosta de ficar em casa, então, é mais difícil ainda, né? Eu adoro ficar em casa, adoro. Esses 23 dias eu contei só por contar mesmo no calendário quanto tempo já tinha, porque não tá me incomodando, sabe? É óbvio que eu gostaria de estar com os meus pais, não vejo meus pais 23 dias mais 3 semanas antes. Então, né? Daqui a pouco tem 60 dias que eu não vejo meus pais. Então, nem meu irmão, meus sobrinhos, mas a gente pode usar a tecnologia por enquanto, né? E se eu morasse em outra cidade, como seria, né? Seria assim também, seria por tecnologia, Sim, né? Eu não ia poder o tempo todo estar voltando para vê-los ou para, né, ver as pessoas que eu mais amo. Então, eu tô com esse olhar do como é que eu posso, né, fazer o que eu quero fazer, adaptando para uma nova realidade. E é isso. E a gente sabe que tem cidades, países que a maior parte do tempo é super frio e você nem consegue sair de casa e tem lugares que são escuros, que você não consegue nem ver a luz do dia. Como é que seria se fosse assim, né? A gente ainda tem o sol, ainda tem milhões milhares de coisas para a gente realmente fazer dentro da nossa casa, só se adaptando a essa rotina, né? Acho que a sim. questão do, É, do home office também é importante adaptar, né? E é isso. E eu acho que esse olhar positivo, né, faz a diferença para o momento, né? Oi, com Jéssica. Oi, certeza. Flávia. Tudo bem? Que Com mais? certeza. Eu acho que agora é a hora das pessoas também começarem a olhar mais pra si, né? É, Talvez levar essa quarentena como um presente aí pra olhar pra si, pra se cuidar um pouquinho mais, isso. conversar com você mesmo. Talvez se as pessoas olharem não, né, como um presente, não como um castigo, né, como muita gente
tem olhado, seja mais fácil de encarar ela. Eu sei que para muitas pessoas está muito difícil a situação, eu entendo isso. Mas tudo tem um porquê, né? E aí a gente às vezes tem que achar esse porquê aí, que às vezes fica meio escondido aí na dor, na sombra, né? É, Mas se a gente clarear um pouquinho essa sombra aí, talvez a gente ache um porquê muito maior do que a gente imagina, né? é verdade. Eu acho que agora é a oportunidade para a gente vivenciar o aqui e agora, né? Porque a gente fala tanto, Presente né? total. Falei outro dia aqui que a gente não tem nem como planejar um futuro, né? Várias pessoas cancelaram viagens, né? A gente mesmo. Cancelou viagem, cancelou trabalho, cancelou isso, cancelou aquilo. E amanhã? Amanhã eu não faço ideia do amanhã, né? É o olhar para o hoje, para o aqui, para o agora. Então, como é que eu Aqui estou me agora. sentindo nisso tudo, né? O que está acontecendo à minha volta, né? Eu, eu acredito realmente que tudo que acontece com a gente acontece porque a gente tem a capacidade de aguentar o tranco, né? E porque a gente vai ter um aprendizado, né? E aí eu tô, nesse momento de quarentena, eu tenho lido muito, tenho estudado bastante, né? E tô atendendo online, mas tem muita gente que tá me ligando e que tá desabafando por telefone. Então, assim, eu também tenho que estar de olho em mim, né? Nas minhas emoções, né? Então, Sim. eu Não dá consigo. para ajudar o outro se você não tá bem com você mesmo, né? É, Então, e eu tenho eu também falado, tenho trabalhado. foi o seu dia hoje, né? O que você está sentindo hoje. Porque amanhã a gente não tem como ficar gerando esse pânico adiantado, né? Para a pessoa já ficar. Amanhã não vou ter o que comer, amanhã não vou ter o dinheiro, amanhã não vou ter. E eu acho que olhar o hoje é uma questão muito de você também focar no que é essencial para você, né? O essencialismo realmente é uma cultura que tem que passar a fazer parte do nosso dia a dia, né? A gente realmente Sim. enxergar o que está acontecendo, né? Eu separei, eu É. gosto muito da Zíbia Gasparetto, e ela tem um livro que chama Você Sempre Ganha. Aí, entre parênteses, embaixo, aconteça o que acontecer, que é esse aqui. E aí, eu acredito nisso exatamente. A gente ganha sempre, porque ou a gente ganha, ou a gente aprende. E se a gente aprende, é um ganho, A né? gente vê. Eu separei aqui uma frase que ela tem várias páginas aqui, que tem umas frasezinhas, como se fossem parágrafozinhos, assim, sabe? E aí eu Uhum. separei isso aqui para ler, que acho que faz tudo, tem todo sentido com o agora, né? Que é a seguinte: aprenda a valorizar a vida, a ser feliz, a aproveitar o momento presente, para criar situações de alegria e beleza, alimentar a alma e viver melhor. Então, é o que a gente tem feito, né? O que que a gente pode fazer hoje, dentro das nossas possibilidades, que a gente pode aproveitar da melhor maneira, que a gente pode levar para o lado positivo, a gente pode entender o que está sentindo, né? Se olhar mesmo por fora da caixa e entender, não, hoje a Cláudia não fez academia, hoje eu não fiz academia. Por que, que a Cláudia não fez academia? Cara, porque ontem eu dancei pra caramba, ontem eu fiz fit dance, sabe? E aí eu acordei e falei, hoje eu não quero fazer nem abdominal. E tá tudo bem, sabe? Então, o que, que aconteceu com a Cláudia hoje? Hoje a Cláudia não quis fazer, não quis realmente ter aquela rotina de exercício e tá beleza, foi produtivo para mim? Foi, não foi? Uma questão minha, né? Mas o olhar para você sem a culpa, né? Sem o peso, né? Se dando um carinho, né? Pensando tudo no melhor, nas oportunidades, né? Você, como é que tem sido sua rotina, amiga? Então, hoje eu acordei cedo. Fazia uns dias que eu não fazia isso, não vou mentir. Aham, Ontem, depois que eu fiz o exercício da criança interior, eu senti um gás muito grande. Eu tava sim. sentindo muito que eu tinha que falar com ela. E foi muito engraçado que quando eu postei, várias pessoas vieram me agradecer porque sentia que precisava fazer alguma coisa e não sabia o que que era. E todo mundo que fez sentiu o que tinha que sentir, né? Então, assim, eu falei, nossa, acho que eu postei de coração e deu certo, né? E aí, então, ontem, depois da atividade, eu decidi que hoje eu ia acordar cedo, ia fazer exercício, ia meditar.
Então, fiz exercício, fiz meia hora de exercício hoje, meditei, fiz uma meditação assim, rapidinha do YouTube, 10 minutos, só porque, né, só pra não passar em branco, né? Como fazia muito tempo que eu não meditava, eu achei melhor fazer pouco tempo para não, até não ter a desistência da meditação, né? Quando a gente começa de novo, a gente tem que trabalhar ela de novo, né? É. E aí, depois que eu meditei, foi muito engraçado, porque já limpei o quarto, limpei quintal, levei o cachorro para dar uma volta na rua. E aí foi, assim, o dia inteiro. Aí já entrei, já comecei a trabalhar, já comecei a fazer as coisas. E até agora, assim, antes de começar a live, eu não tinha parado. Eu tava trabalhando, aí dei uma pausa. Falei assim, não, depois eu termino. Né? Então, assim, ainda vai terminar a live, vou voltar a trabalhar, porque hoje eu acordei com muita disposição e dormi muito menos do que eu dormi ontem, vamos dizer assim. Né? Mas Aham. só de ter trabalhado meu corpo e minha mente, hoje eu acordei assim, totalmente diferente. Foi bem legal. Que legal, né? Porque realmente a criança tem essa. Se você for fazer essa metáfora da criança, né? Encontrar a sua criança interior, reviver a sua energia, né? A sua vitalidade, né? Trazer de Sim. volta aquilo que estava te botando para frente, né? Te agitando e até a pureza mesmo, né? Então você foi hoje no automático, né? Você foi. No automático mesmo, assim. Foi muito engraçado, assim, fazia tempo que eu não sentia esse gás todo que eu senti hoje. Então hoje, assim, eu brinquei até que se eu tivesse que brincar de boneca hoje, eu brincava, porque assim, tava totalmente com a vitalidade lá em cima hoje, né? Então, Muito assim, brincando toda hora, dando risada, chorando de rir, né? Então, assim, hoje a gente trabalhou, fez uma coisa super tensa que a gente quer apresentar, mas rindo, brincando, tirando uma com a cara da outra. Então, assim, falei, gente, que diferença, né? é. Então, A foi bem Blanca legal. aqui, né? Maravilhosa. Iniciar o dia em movimento é ótimo. É mesmo, É, faz maior diferença, né? sim, Eu, totalmente. a minha rotina é acordar, fazer a minha meditação, e aí eu faço a meditação dos chakras, né? Para alinhar os 7 chakras principais, e aí duram 15 minutinhos mais ou menos, que são 2 minutos para cada chakra que eu coloco. E é incrível, porque parece que dá aquele reiniciar mesmo, sabe? No sistema, assim, reequilíbrio e tal. E aí dali eu começo meu dia e tal. E aí tem vários dias que eu faço exercício só de tarde, tem outros que eu faço de manhã, e alterno com leitura, com estudo, vou pra cozinha, cozinho, sabe? E paro, brinco com os meus gatos, atendo as pessoas e tal, faço minhas postagens, minhas questões de trabalho, mas eu não consigo mais acordar e não meditar, sabe? Então, claro, né? Acorda, faço a cama, vou no banheiro, aí, né? Tomo um café, não sei o quê, mas tem que meditar. Eu não consigo mais começar sem meditar. E eu acho que é isso, é o olhar para você, né? O seu olhar para dentro que nesse Sim, momento está sendo tão necessário realmente, né? com certeza. E a meditação dos chakras é maravilhosa, né? É. Gente, as pessoas, se todo mundo tivesse acesso a ela, seria bem mais fácil, né? Porque elas realmente dão aquele gás, né? Hoje mesmo, de manhã, eu fiz uma do Ho Oponopono e ainda falei, assim, para algumas pessoas que eu sentia meu corpo queimar, assim, ó, na meditação. Eu falei, gente, tá queimando tudo. Eu parei numa pracinha que tem aqui perto e eu gostei, sempre consegui só meditar na natureza. Nunca consegui meditar, tipo, sentada na minha cama, nunca. Eu tenho que ter um contato com a natureza, nem que for sentada na calçada ali do lado de fora de casa, mas eu tenho que ter um contato com alguma natureza. E, meu, mó vento, um vento, um vento. De manhã tava frio aqui em Mogi. É, E que eu vi deve meu estar. corpo queimando, calor. Eu falei, gente do céu. Né? E era uma meditação sobre perdão, Tá vendo? né? Do Ho Oponopono. Então foi bem legal. O que será que você ainda tinha aí dentro de você, né? Ou que está ainda no Sim, processo de perdoar, que a meditação com, está te cer- ajudando, né? com certeza. Né? E foi bem gostoso. E como eu falei, meditação rápida, 10 minutinhos. Tipo, É que tem tem gente nem que fala como não assim, conectar. meditar é impossível, né? Meditar é difícil demais, né? Eu não consigo ficar com a mente vazia. E a gente sabe que não é isso, né?
Realmente, não fica Não, vazia. Mas você não pode dá. ir e vir, né? É. Eu acho que tem uma meditação que eu usei no começo do Ho Oponopono que fala a palavra cancela. E eu uso muito isso nas meditações, porque eu também demoro para me conectar. Sim. Então, tipo assim, quando eu tô conectando e aí do nada vem um pensamento nada a ver com a meditação, eu falo cancela. E é Ou muito engraçado, porque você mindfulness volta. fala aqui e agora. Aqui. Então, o Mindfulness, né? É, E, muito bom. e E é bem legal mesmo. é, eu tenho prestado muita atenção nas questões que eu aprendi do mindfulness, porque ele realmente ajuda a gente a viver o momento presente, né? Então, se eu estou tomando um café, eu estou tomando um café. Se eu estou comendo, eu estou comendo. Se eu estou lendo, eu estou lendo. Sabe? Se eu vou tomar banho, eu estou no meu banho. Então, o repetir a frase para você, né? Estou comendo, quando você come, facilita, ajuda você a presenciar mais ainda, a vivenciar o que você está fazendo, né? E aí você tira um pouco um pouco não, bastante, tira os pensamentos futuros, você dá uma cancelada básica maravilhosa na ansiedade, sabe? E no pensar no amanhã e no pânico que gera das preocupações, das angústias. E também para de pensar no que passou e de analisar o que foi feito, né? Então é incrível, é muito legal. Tem uma caixinha de mindfulness que eu tenho visto uma cartinha por dia para fazer também meditação, para tal. E eles falam isso, é o aqui e agora, né? Aqui e agora. E respirar, expirar, aqui e agora. A Juju tá falando assim, né? Praticar o savoring da psicologia positiva. O savoring é o ter prazer com o que você está fazendo naquele momento, né? E realmente é isso, é o aqui e agora. É o comer a uva sentindo a uva, né? Tomar um café sentindo um café. Não pensando na conta que vai vencer no mês que vem, sabe? Então, eu acho que todas essas práticas de olhar interior, né? Das meditações, facilitam, ajudam muito a gente a focar nesse momento presente e a entender o que está passando com a gente, né? Que nós somos Sim, uma caixinha lotada de questões para lidar diariamente, né? E eu achei o é, máximo que você contou esse negócio do pegar fogo com a meditação, né? Que realmente mexeu com você toda, né? sim, toda. Ontem já tinha sentido isso muito forte na meditação da criança interior. Mas também quando terminou, você ainda fica naquela emoção. Então talvez você não sinta tanto esse calor, né? Que a criança Sim. não é o calor, assim, né? E aí hoje, quando eu me conectei de novo, eu tava na meditação que eu tava fazendo, mas eu voltei pra criança de novo. Aham. Então, como eu preciso, como, né, essa criança tá presente realmente, né? E ela voltou totalmente diferente da criança de ontem. Então foi Sim. bem legal, né? Foi uma coisa bem diferente, porque assim, eu não imaginei que ela ia voltar nessa meditação de hoje, e ela voltou quente, queimando, assim. Eu falei, nossa, que diferente, né? Então, é muito engraçado ver como as coisas, tudo tem que tudo que você pensa ou tudo que você sente, você tem que fazer, porque quando você sente algo é aquilo que você tá precisando, né? É que às É, vezes a gente não quer escutar, né? é, E exatamente. A maioria das vezes a gente não quer escutar. a gente fala, ah, não, isso é bobeira, tudo, mas quando você faz, você fala, nossa, era isso que eu precisava, né? Então, foi bem assim, bem legal assim de e sentir de novo, né? Porque fazia muito tempo que eu não fazia uma meditação que eu sentia assim esse calor e realmente assim, eu brinco que hoje eu apaguei. Hoje realmente eu não fiquei viajando, eu não precisei nem falar cancela pra mim. Toda meditação tem que ficar falando cancela, cancela, que é pra não vir outros pensamentos, né? E hoje em nenhum momento eu falei a palavra cancela. Olha que legal. Então, assim, foi bem legal, né? Então mudou bastante coisa, né? É, muito bom, muito bom. E quais são os planos para trabalho com a Bruna? Com essa quarentena continuando? O que vocês têm em mente? Ou estão realmente indo dia a dia? Como é que está sendo isso? A gente até programa bastante coisa, mas normalmente é muito engraçado que algumas coisas que a gente programa não sai.
Aham. Então, né, igual a gente falou eu falei da criança interior ontem, a gente está montando um material de chakras agora, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu falei ontem da criança interior, não teve como fugir, né? Então a gente está montando material sobre chakras. Então a Legal. gente vai cada dia postar um chakra, fazer um exercício desse chakra para as pessoas começarem a trabalhar ele, né? Então, Muito bom. assim, fizemos o vídeo semana passada, na verdade, a gente fez um history e um vídeo semana passada, as duas Aham. tinham essa trava. Você falou que você adora fazer vídeo, eu e ela, a gente foge de vídeo, foge de history, e aí a gente se propôs a fazer para quebrar, né, essa crença que a gente tinha de aparecer. Então fizemos o vídeo, fizemos o history, né? E estamos caminhando assim. Agora a gente vai começar a realmente focar no chakra. Só que assim, a gente também não pensa muito para frente, não. A gente É, vai sentindo o que está precisando e a gente vai fazendo, né? A gente está focando muito em ansiedade, né? Então estamos tentando dar alguns meios para as pessoas tranquilizarem um pouquinho o coração, porque eu sei que está difícil, né? Então a gente está tentando ajudar mais assim nesse ponto da ansiedade mesmo, muito bom, né? muito E bom. autoconhecimento, né? É, é. O olhar para você sem julgamento, né? É, É, a maioria das vezes é muito difícil você realmente não julgar, né? E tô falando de você mesmo, né? Não tô nem falando do outro, né? A sim, gente realmente julga, né? E o que eu acho que está sendo muito bom para mim também, esse tempo de quarentena, de estar olhando para mim com amor, né? Com compaixão, com entendendo o que está acontecendo, né? Com esse entendimento maior do que está acontecendo, né? Sabendo entender os sentimentos. E isso tá me gerando muito carinho por mim mesmo, sabe? Porque realmente, e essa coisa do não julgamento, né? Porque antes, esse olhar para o futuro, para o depois, né? A gente tinha essa questão do arrumar cliente, do ganhar dinheiro, do dar certo, do não sei o quê, e pensar muito no futuro, né? E sem olhar para a gente no presente, né? Então a gente ficava muito na nossa cobrança, né? Então, essa questão do olhar com esse carinho, desse olhar positivo para mim mesma, tem me feito entender que eu agora sou dona do meu momento atual, do hoje, né? E sem cobrança, eu tô fazendo muita coisa, tô mesmo, tô estudando pra caramba e tal, mas eu tô fazendo porque eu escolhi fazer e tem dias que já teve um dia que eu falei aqui que eu acordei, botei comida para os meus gatos, voltei a dormir até 2 da tarde. E que eu precisava, sabe? Então eu tô tendo o carinho, né? O amor realmente de olhar para o hoje, de olhar para mim, entendendo o que está acontecendo, sem essa cobrança louca do amanhã, do amanhã, do amanhã, porque não depende da gente, né? A gente não tem esse controle, né? E realmente cada dia é um dia, né, amiga? Não tem muito o que fazer. não tem muito o Óbvio que que fazer. você pode planejar, que você pode, né, dar os seus pequenos passos, suas pequenas metas, mas entendendo que esse momento você provavelmente vai planejar e replanejar. Muitas vezes, né? Sim, com certeza, né? Porque é um momento também de experimentar, né? É, A gente pode voltar, arrumar, melhorar, né? Então, talvez é olhar para esse momento agora sim também. Ah, não deu certo de uma forma, faz de outra, né? Até começar a caminhar. Porque é, se a gente não tivesse esse tempo para fazer isso agora, a gente nunca ia fazer isso. Quando que a gente ia sentar e falar assim, não, desse jeito não tá dando certo, peraí, deixa eu tentar desse, né? Ia ser muito difícil, porque no dia a dia a gente não tem esse tempo, é. né? A gente ia ficar Então, naquele ritmo louco, normal de sempre. ia esquecer, né? Ia esquecer de olhar para o que você realmente quer fazer, né? Ou o que você quer aprender, uma coisa nova, né? Como você falou, estou estudando também, estou lendo, né? Eu falei,
Falei, quando que eu ia ter tempo de ficar lendo, de ficar estudando algo assim, sem pensar que eu tinha que estudar aquilo porque eu tenho que aplicar aquilo. Não. Estudando porque simplesmente eu quero estudar aquilo, né? Muito Então é bom, bem diferente, né? muito bom. É uma vida bem diferente, bem. Eu acho que de novo aquela questão do essencialismo, né? De pensar o que que é essencial para o hoje, né? De olhar Uhum, para você com um olhar do agora, do hoje, né? Do do hoje. próximo passo hoje, não daqui a 10 dias, né? É, E é desafiador isso, né? Porque a gente é treinado a planejar. sim. A gente é treinado a pensar no futuro, né? É, E a gente às vezes mas esquece de viver o presente, porque está tão focada no futuro que esquece que tem que rolar o momento atual, né? O aqui e agora, né? eu acho que esse tempo de quarentena, o que eu pude perceber é que assim, a gente fica tão focado no futuro que a gente esquece do presente e apaga o passado, né? E às vezes, por mais que a gente fale, o passado não importa mais. Não, talvez ele importe, Sim, né? Eu já escutei muito, passado já foi, não, não volta mais. Não, não volta. Mas talvez tenha algo ali no seu passado que você precisa trabalhar, né? Então acho aquela que esse questão momento de da quarentena. vulnerabilidade que você falou, né? E aquela Sim, metáfora do museu, né? Todo mundo sabe que o passado não volta, que você não pode mudar o que já aconteceu. Mas você pode revisitar ele, sim, né? Em alguns momentos, até para pegar impulso e se fortalecer, né? Com sim, certeza. né? E agora eu acho que esse é o momento que as pessoas estão conseguindo isso, né? Porque também a correria do dia a dia também não deixava olhar, né, para o passado, né? Então acho que é um ótimo momento para as pessoas começarem a pensar isso. Tudo bem, o passado não volta, mas eu posso olhar para ele. Eu tenho que viver o presente e o do futuro, talvez deixar a vida ir levando agora, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? É. E aí quando Eu, você para de olhar para o futuro, a ansiedade é baixa, né? é, Um eu, pouco, pelo menos, né? eu contei outro dia aqui que eu já tive uma outra quarentena que eu vivi, que foram 4 meses, da época que eu fiz a minha cirurgia do pé e tal, do acidente, que eu fiquei 2 meses sem pisar, mais 2 meses para aprender a andar, não sei o quê, que foi diferente, porque eu não tinha como fazer as coisas sozinha, dependia das pessoas, mas ao mesmo tempo eu tinha as pessoas perto de mim, podia receber visita, então, assim, momentos diferentes, né? Mas eu tenho uma Uhum. cicatriz no pé com 17 pontos e todo dia eu acordo e olho para ela com carinho, sabe? E mando beijo e passo a mão e tal. E é uma coisa do passado, não é que eu sinta dor, que eu me arrependa, não, é um agradecimento, porque é essa cicatriz, isso que aconteceu, esse período lá em 2014, de 4 meses, é que me fizeram ser forte como eu sou hoje, é que me fizeram saber que eu sou sim capaz de superar os obstáculos. E eu sempre faço uma reflexão de vida sobre esse momento, e foi em abril. Então, abril é meu aniversário, abril foi quando teve esse acidente, em outro ano também foi em abril que aconteceu um outro acidente. Então, assim, abril é um mês dos tsunamis da minha vida e do meu nascimento, né? Então, abril é um mês de muita reflexão. E eu fiquei pensando, nossa, que engraçado. Esse ano, de novo, um abril diferente, né? Um abril que eu não vou comemorar meu aniversário com os meus amigos, que eu amo tanto, mas o que eu estou enxergando disso tudo, né? Quais são as possibilidades, né? Então, acho que eu não estou reclamando de nada, eu estou agradecendo. E eu acho que o agradecer realmente, a gente fala, né? Ser grato muda tudo. O agradecer muda tudo realmente. O Ju colocou aqui, inferno astral. Engraçado. Pode ser inferno astral, mas então é um inferno bem bom, porque são os infernos astrais que me fazem realmente ter aprendizados incríveis na minha vida, né? Então, olhar para você, para sua história, né, para o seu museu particular, o que que te impulsiona, né? Como é que faz você melhorar a sua vida, né, e seguir adiante mais forte, né? Eu acho que você é um exemplo disso, né? Tudo que você passou te fortaleceu, né, Ana? Com certeza. Muito, né? Senão
se não tivesse me fortalecido, eu acho que eu não tava também vivendo esse momento que eu tô vivendo hoje, assim. Não que, como eu falei, não que eu não fique ansiosa, não que eu não tenha medo, mas, assim, tá bem leve. Não tá, Sim. talvez se fosse antigamente, eu já tava desesperada, com a ansiedade lá em cima, tendo picos e assim, tô deixando fluir agora, né? Mas eu acho que isso que você falou da gratidão é muito legal, porque hoje eu aprendi a agradecer tudo, né? Tudo que eu passei. E quando eu comecei a agradecer tudo que eu passei, começou a ficar tudo mais fácil, né? Então, hoje mesmo, de manhã, depois que eu meditei, eu já falei, o que eu preciso agradecer de ontem? Né? Mesmo que ontem também eu fiz isso, mas o que eu preciso agradecer de ontem? O que eu vou agradecer de hoje já, né? E é um exercício assim que depois se torna até rotina, na verdade, né? Você nem pensa mais, você já faz e acabou, É né? verdade. Já vira costume, Então né? vira costume. E aí o que você falou, né? Quando a gente aprende a agradecer, muda a sua energia, muda quem você é, muda seu humor, né? Sua vitalidade, muda tudo, né? Você É. fica muito mais sorridente, mais feliz, porque por mais que as coisas não estejam do jeito que você queira, mas você está agradecendo, né? Porque você está vivo. Sempre tem alguma coisa que você tem que agradecer, né? No Ah, sim, dia. sempre tem. Sempre tem. Muda suas células, na verdade, né? É, com certeza, muda suas células. Eu acho que é bem isso mesmo, é muito engraçado. Eu tenho deixado desafios diários aqui no, nas lives, né? A de ontem, muita gente me mandou mensagem depois falando alguns momentos, porque a de ontem foi a seguinte: quando foi a última vez que você gargalhou? Porque, gente, mesmo nos momentos difíceis da vida, a gente pode gargalhar sim, pode e deve. Nossa, gargalhar é tão bom, tão gostoso, né? É lembrar que você está Uhum. vivo, né? Que você tem energia, né? E aí o desafio de hoje é esse aqui, ó. Que fatores você leva em consideração para ser feliz? Porque eu tenho feito alguns comentários aqui que a felicidade está nos breves e pequenos momentos também, né? A gente não tem que linkar a felicidade a alcançar coisas grandes, né? A gente tem que comemorar o que é pequeno também, né? Então, o que que você leva em consideração, amiga, para se sentir feliz? Ah, eu acho que hoje eu mudei muito em relação a estar com outra pessoa para mim me sentir feliz. Eu sempre achei que eu tinha que estar com outra pessoa para mim estar feliz e não, né? Então aprendi a estar feliz comigo mesma, aprendi realmente, igual você falou, quantas vezes eu me pego gargalhando aqui em casa porque o cachorro tá fazendo arte ou porque a gata caiu da cama. Então assim, hoje essas coisinhas e é muito engraçado porque assim, quando eles fazem essas artes, isso fica marcado em mim. Né? Aham. Então, porque eu aprendi a dar valor a essas pequenas coisinhas do dia a dia que me fazem feliz, né? Então, assim, é isso. Às vezes é uma palavra de carinho que alguém solta comigo que eu nem esperava, né? Então, assim, eu já não. Talvez quando eu parei de criar expectativa, eu Sim. aprendi a ser mais feliz. É isso, né? Acho que esse é o segredo, né? As É, expectativas não serem mais importantes do que o que você vive naquele momento, né? sim, com certeza. Então, acho que é bem isso, assim. Quando eu parei de criar expectativa, eu aprendi a ser feliz comigo mesma e com tudo que acontece. Então, tudo que acontece hoje me deixa feliz, Aham. né? Pequenos detalhes, assim, de demonstração de carinho, de brincadeira, essas coisas me deixam feliz hoje. Muito bom. Olha, falta um minuto e pouquinho para a gente encerrar. Eu queria aproveitar e fazer aquela foto da gente Opa! sorrindo. Chega aqui para frente para a gente botar um carão e sorrir, aquele sorrisão. Um, dois, três e. Maravilhoso! Amiga, muito obrigada. Tava com muita saudade de você, de olhar para sua carinha, de ouvir sua voz. A gente realmente teve uma conexão muito, muito maravilhosa desde a sua formação de constelação. Adoro Verdade. estar com você. Acho você incrível. Todas as suas histórias de superação são realmente fortes e maravilhosas. Que você e a Bruna tenham muito sucesso no projeto atual de vocês. E vamos que vamos. Estamos juntas sempre que precisar. Amanhã, o Positividade em Foco tem convidada a nossa querida Juju, Juliana Sicoli, que está aqui ainda. E vai ser um bate-papo tão também animado como o de hoje. E agora temos 25 segundos. Então, Pessoal, obrigada. muito obrigada pelo convite e morrendo de saudade de você. E um beijo, muito saudades.
Saudade. Um beijo em todo mundo. Gratidão por mais um dia estarmos juntos. E até amanhã. Positividade em Foco, sempre às 6 da tarde. Um beijo, Ana. Saudade imensa. Beijo.